pesqueira. E eu fiz porque, não sendo filho de pesqueira, tendo nascido em Alagoinha, eu passei minha infância, minha juventude, meu seminário, minha vida em pesqueira. E nós nos reunimos para discutir, talvez com atraso, a questão do SESC, a unidade SESC em pesqueira. Primeira coisa que trago ao meu coração, em nome dos que vão se apresentar agora, é um pedido que brota de dentro do meu coração, que acho que é o sentimento de pesqueira, de pedir desculpas ao Senhor e, através de sua pessoa, à instituição SESC, por tudo quanto aconteceu no processo de instalação da unidade. E foi exatamente isso que nos levou a nos organizarmos, a rezarmos, como rezamos nas nossas reuniões, vocês são testemunhas, e discutirmos os caminhos, uma possibilidade de estarmos aqui, e somos gratos por sua solicitude, para vermos, enquanto cidade, povo, sociedade, igreja, o que podemos pensar sobre SESC e pesqueira. Trago comigo, e agora eles vão se apresentar, sentimentos de um povo abafado, sofrido, e que não se conforma pela demora ou pelo descaso, não cabe a mim julgar, dos poderes públicos. Cabe-nos, enquanto igreja, sociedade, movimentos, entidades que se apresentam aqui, por causa do povo. Eu vejo os jovens, eu vejo os adultos, por que não dizer os anciãos, eu vejo o lazer, eu vejo a arte e a cultura num espaço que foi cedido ao SESC, oficialmente, e depois, por descasos, não foi efetivado, e a culpa é toda nossa, enquanto pesqueira. Mas um sentimento de olhar para um espaço que foi cedido para o SESC e vê-lo subutilizado. E às vezes, em algumas áreas, sendo utilizado por vândalos até hoje. E já se passaram mais de 3 anos que o senhor, atendendo o apelo de seu amigo, que lhe admira, e o senhor sabe que não preciso dizer isso, é uma coisa de coração, lá no SESC de Arco Verde, com um grupo de pesqueira, que estava a Iron, você fazia parte daquele primeiro grupo, e nós pedimos ao senhor, e as mesmas justificativas, as mesmas emoções, as mesmas causas nos motivam a voltar aqui hoje, dizerem conformados com o que pesqueira, pela falta de respostas que pesqueira deu ao projeto, dizer se é possível a gente conversar, como de fato já é possível, e repensar o projeto SESC para pesqueira. Eu peço licença para que cada um se apresente, dizendo quem aqui vocês representam. Depois eu quero dar mais uma palavrinha ao senhor. Vamos começar de lá para cá, se for possível. Eu sou Edmar Bezerra Torres, eu represento o Grupo Torres. Eu sou Marcos Uchoa, sou o presidente do Rotary, representando o Grupo Clube aqui. Eu sou Gilvan Sabarreto, sou empresário e estou aqui pela CDF. Bom dia, eu sou Neilda, estou a serviço da Diocese de Pesqueira. Na Diocese eu coordeno a Cáritas Diocesana. Bom dia, eu sou Edilson, represento aqui a Loja Maçônica 20 de Abril. Bom dia, eu sou Igor Barros, filho do Heleno Barros aqui e represento a OAB. Também com o Silvio. Silvio, com procuração sua. Eu sou Heleno Barros, presidente da atual CDL Pesqueira. Eu sou Mônica e hoje tenho dupla representação. Estou aqui ajudando o professor de ciência, doutor Josias, e também sou de Pesqueira. Você. Não vou dizer não. Não me conhece. Bom, eu sou diretor regional do SESC atualmente e venho acompanhando desde o começo, desde a primeira reunião, tudo que ocorreu nesse processo. Eu sou José Albuquerque, colaborador do SESC, né? Porque na verdade eu, no caso do SESC, eu sou mesmo colaborador.
eu não tenho vinculação empregatícia com o SESC, é uma decorrência de ser presidente da Federação do Comércio, que eu presido o Conselho do SESC. Geraldo Umbelino Freire Júnior, com sua licença. Eu venho representando a loja maçônica 20 de abril, maçonaria pesqueira, e também sou empresário. Bom dia, meu nome é Juraci Maia, eu sou representante do Instituto Augusto Simões América Formação. Bom dia, eu sou Otávio Bezerra, represento o Grupo Ranchaleiro. Bom dia, sou José Venório, faço parte da CDL e ninguém melhor do que o Padre Adilson para estar fazendo essa explanação maravilhosa, mas nós viemos aqui realmente pedir por tudo que não deixe Pesqueira ficar sem esse SESC, e a gente precisa muito dessa unidade. Eu sou Maria Isabel, em Pesqueira, comerciante, e represento o Lions Clube de Pesqueira. Bom dia, eu sou José Iron Duarte, representando aqui o Grupo Cruzeiro. Queria dizer para o professor Josias, mais uma vez estou aqui junto. Acho que há 3 anos e meio atrás era a melhor coisa que podia ter acontecido para a Pesqueira, era a construção do SESC. E a segunda melhor coisa que ainda pode acontecer é retomar a construção do SESC de Pesqueira. Bom dia, meu nome é Silvio Roberto Freitas, eu sou conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco. Fui ex-presidente da OAB Pesqueira e fui incumbido pelo presidente Sérgio Galindo, da OAB Pesqueira, de representar a subseccional nessa reunião. Sou Giovana Siqueira, estou como presidente da Associação Comercial de Pesqueira. Então, também pedindo muito, é a Casa do Comércio, é a Casa do Comerciário, precisamos muito. Bom dia, meu nome é Geraldo, Lojas Movelar. Eu sou Ana Maria, empresária e sou do Grupo Movelar. Bom dia, Nilo Moraes, apresentando o Lions. Aqui estamos como igreja, sociedade, grupos, empresários, porque posso lhe dizer que hoje, porque conheço bem Pesqueira, mas muito bem, há um sentimento, não digo de tristeza, mas de desencanto. E eu acho que nenhuma pessoa pode perder o encanto pelas coisas que a gente pode fazer. E são tantas as perdas. E se pergunta por que Pesqueira perdeu? Por que Pesqueira não vai ter o SESC? E vendo aquelas crianças, como já disse, jovens, imaginando o que pode ser naquela área que o senhor visitou, se dignou ir lá, visitar em loco, é que nós estamos aqui, porque confiamos no Senhor, sabemos de seu sentimento e sabemos que uma palavra sua hoje vai devolver a um povo uma alegria que está dentro da alma, abafada, quase de que uma derrota. E nós não fomos feitos para a derrota. Na minha fé, eu acho que nós fomos feitos para caminhar e vencer. Olha, eu queria esclarecer primeiro como começou os nossos entendimentos com o poder executivo de Pesqueira. Porque geralmente, quando fazemos qualquer coisa na cidade, nós fazemos através do poder executivo, embora não tenha nenhum envolvimento do SESC, nem a diretoria do SESC, nem nenhum envolvimento político partidário. Nós não admitimos isso no SESC, porque na hora que isso ocorre, então a gente perde. Eu tenho recebido aí várias propostas de pessoal querendo fazer doação de emenda parlamentar, repassar recursos para tudo. Nós não recebemos nada. Não trabalhamos com dinheiro do governo. Pagamos ao governo para recolher essa contribuição que os comerciantes fazem em benefício do SESC. Vocês sabem que sobre esse total nós pagamos, o governo recolhe, pagamos 3% ao governo. Era 1%, o governo resolveu, por conta dele, sem ouvir o SESC e o SENAC, resolveu simplesmente aumentar a cota que ele recebia da contribuição nossa de 1% para 3%. Nós pagamos, o serviço pago. Porque fica muito mais fácil para a gente que esse recolhimento seja feito através da Previdência Social. Porque a Previdência Social tem uma estrutura já de recolhimento das obrigações sociais das empresas. Então, para a gente era muito mais fácil. O governo se propôs fazer,
fez esse acordo conosco e hoje nós pagamos 3% do que nós recolhemos para a Previdência Social por conta desse recolhimento. Nós não temos nenhum recurso do governo, no SESC nem no Senado. Aí eu vou até, já aproveitando essa oportunidade, falar do Pronatec, que deve ter andado por lá. O Pronatec, eu trabalhei para o governo há muitos anos, trabalhei para o Ministério da Educação, para o Ministério do Trabalho, aqui no Estado, com Roberto Magalhães, com o Dr. Nilo Coelho, eu conversei com o Dr. Nilo Coelho, aliás, com Paulo Guerra, e eu aprendi muito com aquele matuto. E foi um matuto que eu aprendi muita coisa, foi com Paulo Guerra. Eu teve um período aí que fazia nomeação de professor, era eu mandou me chamar, conversou com o secretário da época, e disse, olha, eu estou sentindo um problema de toda hora, o pessoal chega aqui e diz que você faz uma nomeação de professor para o município que você tem interesse. Isso é ruim para mim, é ruim para você, porque você está criando um grupo de choque aí contra você. E eu mandei chamar Josias para Josias ficar encarregado. Eu bem moço, eu me detei, não tinha nem 30 anos ainda. Para Josias ficar encarregado disso. Foi quando eu conheci o padre Inocêncio. Eu só sei que aí nós começamos, fiquei encarregado por esse projeto do governo, porque aí o secretário não se envolvia, eu realmente só fazia aquilo que o governador orientava, aqui dentro da forma primeira oriental. Ele também não admitia que atrapalhasse o serviço do Estado para atender um pedido de ordem política particular. Embora ele fosse um de política, mas a orientação dele era essa. E graças a Deus, acho que eu me saí bem, continuei de serviço público durante muito tempo. Fui convocado para o SENAC e comecei no SENAC, até por uma convocação dos sindicatos. Eu estava na Secretaria do Trabalho e o SENAC estava com um problema sério de administração. Eu estava deixando a secretaria e me chamaram para ir para o SENAC. Fui, antes disso eu fiz um acordo para ter carta branca com os presidentes de sindicato, inclusive. Foi a primeira coisa que eu disse aos presidentes de sindicato, porque na época as pessoas que entravam no SENAC, não era nem no SENAC, era só no SENAC, entravam de acordo com o interesse político de algumas pessoas. E o presidente do sindicato também mandava. Então, se ele tinha uma pessoa, ele dizia, quero que essa pessoa trabalhe no SENAC ganhando X. Não tinha critério. E era feito assim. Quando eles foram me convidar para isso, eu reuni todos os sindicatos e disse, você estava na iminência de sofrer uma intervenção no Senado. Eu digo, eu já aceito se vocês abrirem mão disso, vocês vão ficar prejudicados. O SENAC, na época, atendia 600 alunos, tinha 499 funcionários. Era uma média de um funcionário, praticamente, para um aluno. Aí eu vou tomar algumas medidas que vai desagradar muito, tem que afastar, mandamos fazer um levantamento. Muita gente era funcionária pública, ia no SENAC e recebia dinheiro, mas estava lá na frente. E aí nós tivemos que afastar esse pessoal todo. Foi um clima, mas as pessoas que trabalhavam acharam muito bom. Nós começamos devendo no comércio. Eu estou fazendo uma retrospectiva para que vocês tenham uma ideia de como devendo no comércio. E eu passei a ser fiador do SENAC. Eu era fiador. Só se vendia para o SENAC se eu fosse avalista pessoal, quer dizer, como pessoa física, era avalista, minha empresa era avalista na época do SENAC. Mas conseguimos corrigir, o SENAC hoje atende 130 mil pessoas por ano, mudou um pouco, de 600 para 130 mil. E aliás, eu queria que vocês conhecessem essa faculdade que está sendo construída no SENAC. E quero dizer também que interiorizando as ações dessas instituições. Eu acredito muito, eu acho que essa oportunidade tem que ser dada para o povo. Em todo lugar, não interessa se está em Alagoinha, né? Eu tenho uma admiração muito grande, porque eu tive uma moça que trabalhou comigo, o senhor conhece, trabalhou comigo 36 anos, com Marinete. Marinete. Então eu conheço a Alagoinha de perto, visitei muito a Alagoinha, e a irmã dele é minha amiga, Dulcelena Simões. É mineira, eu gosto muito dela. E quero dizer que eu tenho muito bem o seu trabalhando na faculdade, que é uma revelação. É uma revelação. Então eu conheço, gosto do interior. Resolvi que as ações da gente têm que ser orientadas para o interior. Aí depois veio o SESC, que estava sobre intervenção. Eu estou no SESC há 4 anos.
Em 2000 para cá, em setembro de 2000, eu assumi o SESC. Estava sob intervenção. Eu fui a substituir o interventor, porque como foi feita a fusão das federações, que era uma federação de comércio varejista e a Federação do Comércio Atacadista. A Federação do Comércio Varejista tomava conta do Senac, era um campo bem interessante. Mas para o governo não tinha representante do comércio, não sabia quem era que representava o comércio. E a Federação do Comércio Atacadista representava o SESC. Eu assumi o SESC. Para que vocês tenham uma ideia, no gabinete da presidente, onde é hoje toda a diretoria do SESC, onde é hoje está instalada aquilo, era um gabinete do presidente. Na sala dele estava lá guardada 987 garrafas de uísque. Era um consumo médio diário de 5 litros de uísque. Consumo médio. Então eu fui nessa situação. Né, para lá e tal. Começando no SESC, partimos, tanto que nós não construímos nada, melhoramos as unidades da capital. Mas não construímos nada na capital. Todas as construções do SESC hoje estão no interior. Não existia. Só existia Arco Verde, mas não conhece que é o estado. Arco Verde, Caruaru e Petrolina. Então, em todas, Caruaru, por exemplo, passou 35 anos sem receber um tijolo para conservar a instituição. Então, vocês imaginam o estado em que se encontrava essas unidades. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos, com a equipe, porque ninguém faz isso sozinho, isso é um trabalho da equipe. O padre deu uma grande contribuição a gente, foi para lá. Ele também reza muito, viu, padre? Ele reza muito. Se alegra, viu? É um grande teólogo. Quando ele não encontra a solução, ele vai procurar. Viu? Aí ele faz apelo. Então, você veja, nós conseguimos construir no interior. Hoje nós temos, nas unidades, são 18 totalmente, 18 unidades totalmente no interior. Nós temos mais 4 que existem. Então, estamos aí, caminhando dentro e nós achamos que devia ser feito assim. Um dia eu estava lá, recebi uma convocação do meu amigo para ir a Triunfo. Ele, com a prefeita na época, uma moça que era a prefeita de Triunfo, mas que tinha uma pesqueira. E nós fomos à pesqueira. Ela nos mostrou lá uma área onde era o Centro Social do município. E nós resolvemos ajudar. Vamos começar aqui, porque ficou acertado isso. Eu chamei o SESC e o SENAC para que eles tivessem uma atuação na área, tanto o SESC como o SENAC. Ela ficou de fazer a doação da área e fez. Pelo menos ela levou para a Câmara para aprovar. Depois, com essa mudança política, é por isso que eu não me envolvo com política do partido, porque as coisas mudam muito. Aí o prefeito que assumiu resolveu tornar sem efeito a lei, né? Revogou a lei. Pronto, mas nunca regularizou a região, você está dizendo que ele nunca chegou a revogar, mas simplesmente não deu prosseguimento do processo. E nós ficamos sem a condição de ter a escritura, porque o SESC só investe sabendo que aquilo pertence a ele, né? Porque ele não vai investir numa área que não é nossa. Aí passa-se um tempo. 9 anos, esse que passou sem regularizar o terreno recebido do Estado. 9 anos. 2005 até 2014. Ninguém passou a escritura. Na hora que a prefeita fez a lei, não era possível passar a escritura porque ainda não tinha passado do Estado para o município. E assim ficou. E até agora o SESC não recebeu efetivamente. Então sai a prefeita. E ficou nessa pendência, nós nunca recebemos mas nesse período eu fui convidado à pesqueira, o Dr. Inocêncio, que fez essa intermediação, foi ele que fez a intermediação e marcou um encontro lá com o prefeito e eu fui recebido em pesqueira, dizendo que tinha uma área nobre, uma área muito boa, do tamanho que nós quiséssemos para que estava SESC e SENAC. Aí eu fui, cheguei lá,
Na passagem logo ali na BR, o prefeito estava lá me aguardando, com os carros, com as pessoas, e foi mostrar a área. Passamos para o outro lado da BR, e acho que uns 7 quilômetros mais ou menos. Caminho de papagaio. É na estrada de papagaio. No final da cidade já era zona rural, na verdade. Eu não conheço bem, só sei que entrei lá no estrada. O acesso era tão difícil. Pois é, se eu tivesse sozinho, eu ia me perder. Aí fui, no centro estava acompanhando tudo. E já tinha. Estava rezando? Acho que dessa vez não. Viu? Eu só sei que aí nós saímos e andamos, uma poeira tremenda e não tinha na casa nenhuma. Nada, não tinha nada ali em termos de construção. Quando nós chegamos lá no alto, paramos, aí o prefeito disse, escolha a área que você quiser aqui, que a gente está disposto a doar. E tinha um senhor com ele, desse terreno é meu, mas eu faço bom preço para o prefeito. Eu não sei quem não conhece a pessoa. Eu faço um bom preço para o prefeito para passar essa área para o Sérgio. Aí eu perguntei, a comunidade escolar fica onde? Ele não tem nada. Ele disse, não, eu estou esperando que o Sérgio venha para cá para fazer um loteamento. Um negócio sem cabimento. Aí eu disse, o Sérgio não se presta para isso, não. O Sérgio não trabalha com esse terreno não serve para o Sérgio. Aí descemos. Eu já tinha dito isso ao prefeito que não ia aceitar o terreno, descemos. Quando chegamos lá, estava a rádio, estava isso e aquilo. Eu disse isso na rádio tranquilamente, porque o meu compromisso é com a verdade, eu não tinha que estar associando as coisas. Aí desse, que não tinha condição de construir aqui, que ali não tinha, eu não estava ali para promover loteamento imobiliário, desse tranquilamente na hora. E o resultado ficou certo que eu não ia ter. Passa-se o tempo. Doutor Inocêncio, com o entusiasmo dele, resolveu fazer uma seleção pública. Nós fizemos que o processo de admite era concurso público, mas agora o tribunal já reconhece que ele não tem necessidade de fazer concurso público, é seleção pública. A gente faz. Se nós fizermos, bem que nós chegamos certo. Incluiu o pesqueiro na seleção pública. Eu só voltei a tomar conhecimento da semana passada disso. Eu nem sabia dessa seleção. E foi feito com outro município, mas ele botou pesqueiro, ele gostava muito de pesqueiro e público pesqueiro. O resultado. Na semana, uns 15 dias passados, eu recebo o telefone lá do pessoal, procurando saber quando é que nós íamos inaugurar os técnicos de pesqueiro, porque tinha o pessoal procurando a área que tinha sido selecionada e queria saber quando ia subir. Que seleção foi essa? Aí ele disse, não, porque naquela seleção que a gente fez eu botei pesqueiro porque pensava que eu tinha, mas você vira, eu estou dizendo que eu gosto de tratar as coisas como nos parece. E eu trouxe ele aqui exatamente pelo isso aí. Então aí ele disse, não, eu fiz porque eu imaginava que a gente ia construir, mas depois daquela mudança, então não tem como empregar esse pessoal. Então parece que são 27 pessoas que estão lá atrás de emprego. E quando pararam para a rádio, na rádio lá, pedi uma explicação do Sérgio. Eu incumbi ele de dar essa explicação, como ele foi a explicação. Mas aí a situação foi essa. Nós não fizemos mais nada para daí. Mas isso não significa que a gente pode retomar. Ótimo. Então, olha, nós temos até feito, que era uma carta de elaborar, uma plantação do Sérgio, né? Tem um estudo lá para lá. Posso assegurar que hoje ainda eu mando retomar esse estudo. O Sérgio está aqui, as pesquisas está muito bem representadas com vocês, e eu não posso, numa altura dessa, dizer que não. Embora nós estamos num momento ruim, porque o Departamento Nacional do SESC fez um expediente dizendo que nós não fizéssemos mais nenhum investimento desde que não estivesse previsto no plano anterior de investimento nosso em pesquisa no Estado. Mas eu vou dar um jeito de fazer o que o Pernambuco traz aqui pelo próprio regional.
e vamos fazer. Glória. Dom Helder dizia que quando a gente sonha sozinho, é só um sonho. Mas quando a gente sonha com o povo, Deus abençoa e o sonho se torna realidade. Professor Josias, é com emoção que esse padre se dirige ao Senhor. Que eu conheço, e eu sabia que todos os entraves, mas eu dizia nas reuniões que fizemos, uma reunião ampla, eu conheço o professor Josias, eu sei dos sentimentos que ele tem para com o povo. E nós estamos aqui sem sermos políticos partidários para lhe dizer de nossa gratidão por incluir nossa cidade no SESC, que eu julgo a mais importante instituição de educação nesse país. Quando eu digo educação, não me refiro à escolaridade. É educação integral. De promoção humana, de cultura, de arte, de lazer, de se voltar para o idoso. Pesqueira tinha um abrigo dirigido por décadas de irmãs vicentinas. Houve um acidente trágico em 1977, as irmãs morreram, e a congregação tirou a única que tinha ficado, fechou o abrigo. Quando eu assumi a diocese, foi quando eu me dirigi ao senhor naquele período, que estava à frente da diocese, um dos meus sonhos era fazer voltar as irmãs e voltar ao abrigo. E o SESC tem um programa abrangente que vocês conhecem. Quando eu vejo em Arco Verde os idosos fazendo passeios, dançando, fazendo seus sons bons, quando eu vejo crianças nadando, quando eu vejo crianças jovens tocando, eu digo, isso é o SESC, isso é o Brasil que os governantes deviam aprender com o SESC. Estou falando da instituição. Te agradeço, como teu amigo, como sacerdote, pelo teu sim. E posso lhe assegurar que tudo quanto o SESC precisar, que agora for dito, porque eu coordenarei até que eu entregue ao Senhor tudo quanto for necessário para o SESC começar em Pesqueira. Depois eu volto para a minha missão, que é essa, mas minha missão específica de caminhar com vocês em busca de outras coisas. Aqui está o AB, porque acho que a lei deve ser reeditada, e eu sei que vocês farão isso. Aqui está a sociedade toda de Pesqueira para a gente convocar o senhor prefeito, meu amigo, como da Associação dos Antigos Alunos Cristo Rei, convocar os vereadores, não conheço, mas vou encarregar uma pessoa aqui, um empresário próspero, que eu tenho como filho, eu tive a felicidade de abençoar o casamento de Otávio, para que ele faça articulação com os políticos, e a gente, segunda-feira, na reunião, a gente já começa a trabalhar em cima do que o SESC pedir a nós. Nós queremos, o senhor disse uma palavra que eu já tinha ouvido outras vezes, que me encanta, porque podia ele ter dito, eu sou o presidente do SESC, ele disse, eu sou um servidor, sempre o senhor se apresentou. Toca muito a minha alma, porque se assim fosse, eu acho que nós teríamos procedimentos políticos, quando eu digo políticos, é política, como bem-estar, diferenciados nesse país. Se as pessoas entendessem que nós todos devemos ser servidores uns dos outros, porque se acreditamos em Jesus, ele diz que o maior é aquele que serve. Mas eu quero lhe dizer que já segunda-feira eu reunirei toda essa bancada que está aqui, mais outros segmentos, para tomarmos todas as providências rápidas. A primeira, permita que eu já adiante, não disse isso para vocês, porque na última reunião foi quando? Quinta-feira. Eu dizia, puxando o texto lá na Associação Comercial, eu vou ficar rezando, e como o senhor se dignou a atender-me aqui, através do Padre Lucêncio, eu disse até lá, eu vou ficar orando e vocês estejam lá pontualmente 9 horas. Se for um sim, pela graça de Deus, e Deus sempre te usa, eu já te disse isso várias vezes. Já te disse várias vezes que tu és um instrumento para ações iluminadoras. Na segunda nos reunimos, aqui mesmo, lá
sede da Associação Comercial, já para convocar o senhor prefeito, os vereadores. Otávio, você fica encarregado de fazer essa articulação política. Vou designar aqui, ali depois, que eu sei que o senhor tem muita coisa aí, um recantinho, os procedimentos nossos enquanto organização social para atendermos, mas não tenho palavra para lhe dizer, porque se o senhor pudesse hoje, agora, dizer isso para alguém, aí nós vamos dizer na rádio, eu tenho certeza que em algum lugar em Pesqueira os fogos vão se tocar. Daqui a pouco, muito, e eu disse, vai ter um estrondo, olha como eu estou, vai ter um estrondo tão grande na Serra do Ororubá que as pessoas que não sabem vão perguntar o que é que está acontecendo. E que vocês digam que a gente assumiu. Se lembram que nós assumimos isso, vocês disseram, nós vamos dizer, o CEP vem para correr. Com isso não é falta de respeito aos políticos. Nós vamos chamá-lo e dizer, Evandro, venha para cá. Vereadores, venham. Não queremos caminhar sozinhos, mas o povo é maior do que um prefeito, maior do que uma Câmara, maior do que uma presidente da República. Eu penso assim. Eu queria, como eu falei antes, E vocês têm um negócio bem interessante. Ele é surdo por conveniência. Não quer ouvir as coisas, ele se faz de surdo. Olha, mas antes dele falar, eu quero dizer o seguinte: ele está à disposição dos senhores. Se atrasar qualquer procedimento com relação ao SESC, responsabilize-se. É mesmo, está à disposição mesmo, estou dizendo isso sério. A partir desse momento ele vai cuidar disso com o senhor. Gente, isso é outra notícia muito importante. Eu ia dizer antes, mas até eu perguntei para ele, aí isso ficou na frente, porque eu via na perspectiva, dizia a vocês que a reunião ia ser possível. Porque há 2 dias atrás a esposa dele teve um problema de saúde, ele estava no Rio de Janeiro e voltou imediatamente na quarta-feira à tarde. Passou a noite da quarta-feira no hospital, não dormiu. E na quinta-feira de manhã ele estava pensando, né, de já retomar as coisas, chamou o motorista e estava sentado. Ele disse, você está daqui num banco esperando o motorista. Espera aí, o motorista imediatamente me pegar. Não, eu já falei com ele, só que o motorista foi para a casa dele pensando que estava em casa, ele estava no hospital, com a esposa. Aí então o motorista estava lá em Boa Viagem, esperando o presidente, e ele lá na frente do hospital, sentado, esperando que o motorista chegasse. Disse, não, eu estou aqui pensando nas coisas, etc. Mas eu estava pensando que eu ia diretamente dizer que o município se você reuniu pode dar saúde das coisas. Então ele saiu de casa diretamente aqui com essa reunião. É mais um gesto, né? Eu faço questão de dizer, porque na verdade qualquer outro dessa circunstância dizia claro, todo problema, né? Muito obrigado. Nós queremos agradecer. Muito obrigado. É missão. Missão. Bom, e eu já fui designado, né? Quero me colocar à disposição. Eu queria só fazer, não falei isso por momento algum, mas vão até já sabe que eu já toquei. Se por algum motivo continuar esse problema nessa área, a gente tem uma área dentro da cidade, de lado do CAIC, a 20 metros do CAIC, que é uma escola de referência lá na cidade, 20 metros. Se por acaso tivesse algum problema que fosse atrasar isso, está lá a disponibilidade do SESC totalmente sem nada, é uma doação que a gente faz. Olha, essa minha situação, eu estou vivendo uma prorrogação. Espero que Deus prorrogue isso por muito tempo. Eu estive, foi aí que eu mudei minha cabeça. Como vocês, o maior ali, ele trabalha muito, faz muito pelo social, mas pensa em ganhar dinheiro. Eu era assim. Qual é empresário que não pensa? Esse empresário está fora, não pode concorrer, está no mercado. E minha vida era assim. Então, mas aí, eu fui fazer uma operação de apêndice e resolveram me fazer
no cateterismo, porque eu nunca tinha tido crise, graças a Deus não sei o que é doença, graças a Deus. Então, me resolveram fazer, sabia que eu tinha um apêndice, eu ia cumprir uma missão aí, na época eu estava ligado ao Ministério da Educação, em Belém do Pará, tinha sido determinado que eu fosse a Belém do Pará. Quando eu cheguei no aeroporto, aí senti, parecia que a perna estava entrando assim, fiquei sem respirar. Aí pedi o motorista, era como era o nome daquele carro, aquele carro, um carro alto, ele me puxou, me trouxe para o pronto-socorro. Quando eu cheguei aí, encontrei uma pessoa que tinha sido meu aluno, um médico que estava contando. Aí ele me disse, olha, isso é um peritonite, o senhor tem que ser operado agora. Trabalhava comigo, Alexandre Cruz, grande amigo meu, faleceu, né? E o irmão dele estava com ele. O motorista correu para a secretaria para comunicar ele que eu tinha que estar no hospital. Aí ele saiu do irmão, que é médico, ele hoje trabalha no INIP, é um dos diretores da Escola de Medicina do INIP. E ele chegou, quando ele chegou lá, disse, não, você vai ficar aqui não. O hospital naquela época era muito mais precário do que é hoje. O Getúlio Vargas também. Ele me levou para o hospital, lá o médico me fez o cateterismo. Eu não tinha nada, achando que podia ter sido um problema de rígido, não tinha nada. Me operou, 2 dias eu fui para casa, só que o catéter, que é médico aqui, o catéter quebrou na femoral. Ele não me disse nada, deixou. E eu fiquei com isso uns 3, quase 4 anos. Quando foi um dia, eu estava em Brasília, à noite eu quis me levantar, não sentia as pernas. Quem estava comigo já ouviu Francisco. Eu acordei Joaquim, ele telefonou, veio um médico, quando eu procurei saber se a circulação está muito ruim. O senhor fez alguma cirurgia, alguma coisa? Ele fez, não entendi a apêndice. Antes o senhor fez alguma coisa, eu fiz o cateterismo, porque eles acharam que eu podia ter colocado em dirigente. Eu disse, é isso, bota esse médico imediatamente. Eu voltei ao médico, aqui eu viajei imediatamente, porque eu faço um negócio de farina. Quem tem medicina sabe o que é essa coisa. E eu fiquei, de hora em hora eu tinha que tomar heparina, eu mesmo aplicava, porque eu tive que vir para cá. Quando cheguei aqui, o médico disse, não, isso aí não tem problema não, foi um acidente, você não voltou. Eu disse, como é que eu ia voltar aí? Você não vai né? Mas ele disse, não tem nada não, amanhã, isso já tinha quando eu cheguei aqui, já era no final da tarde, ele disse, amanhã às 8 horas eu vou operar, chega aqui às 6, eu vou fazer um exame para a virilha através de barco, eu pulso, esse negócio assim. Leva 2 pontos, pode voltar também e trabalhar. Eu passei 26 horas e meia numa sala cirúrgica. 26 horas e meia. Tive 3 tromboses. Passei 10 dias em estado de coma. Depois que eu saí dessa, fiquei 10 dias em estado de coma. Então morri, peguei pseudomonas, quem sabe quem conhece o vírus cirúrgico diz que é o pior que existe. E eu praticamente morto. E da onde eu criei uma amizade muito grande com um médico que me salvou, porque naquela época ele tinha chegado da França, ele estudou na França, Cleto Carvalho. Eu faço questão de citar o nome dele, porque meu amigo, quem tiver problema de circulatório, procura na Cleto. E ainda vou dizer mais. E ele é um médico daqueles que não tem esse negócio não. Ele atende as pessoas há poucos dias, eu não sei se sabe dessa história. Eu cheguei em Garanhuns com uma moça, passei, a moça estava se arrastando, sem poder estar funcionária a moça. Aí eu chamo para a Xambegé, essa moça está assim, ela está trabalhando nessa fronteira, porque a moça podia mesmo estar. Eu estou voltando a essa para você ver quem é essa pessoa, essa figura. Aí eu chamei a moça. Eu disse, ela não viu o que é que tem. Nós tentamos. Aí eu fui para a sala da gerente lá, onde ela entrava. Aí quando eu perguntei o que é, o que é que você tem? Ela aí só fazia chorar. Não dizia nada. Aí eu perguntei a ela, aí eu senti que era um problema dela, era um problema sério, que ela não podia andar. Tá? Aí eu disse, olha, você conhece um sério. Ela disse, conheço. Aí ela começou a falar tudo aí. Você já viu o cego na rua? Ele não se comunica. E às vezes
Ele até anda com uma bengalazinha que orienta sem pedir auxílio a ninguém. Eu disse, conheço, parece mesmo. Eu devia manejar uma pessoa que perdeu a perna, que esse aqui ele anda com ele. Mas comigo, comigo. Eu digo, você está com problema. Eu estou sentindo que você está com problema, você não diz nada. Aí ela começou a chorar, chorou, depois me disse, você perde os dedos dos pés. Os 10 dedos, os 2 pés. Peguei uma infecção, perdi os dedos. E eu digo, mas você foi a médica, fez algum tratamento? Ela disse, não, eu uso prótese. Não, ela não tinha prótese, ela botava nem gás, era jornal, botava o dedo para poder calçar o sapato. Aí eu me lembrei de pelo quanto eu dou as missões aí também para ele, né? Aí liguei para ele, eu digo, Ana, eu estou aqui com uma coisa que é minha filhada, eu queria que ela fosse sua filhada também. Ele disse, Oxê, preciso você me consultar. É um problema, deve ser um problema circulatório, eu vou levar ela para ele. Aí já trouxe a moça. Levei para o consultório dele. Ele atendeu, depois me chamou que o problema dela é sério. Eu vou tentar debelar essa infecção que ela está nos pés. Se eu conseguir, ela salva as pernas. Vamos apelar, vamos ver se Deus ajuda a gente. Ela conseguiu. Graças a Deus. Ele mesmo não me disse mais nada, ele tomou conta da moça, fez uma prótese de silicone. Eu voltei a pouco dias em Garanhuns. Quando a moça me viu correr, me deu um abraço, uma alegria tremenda. Então essa figura fez tudo, não fez nada, ajeitou a vida da moça hoje vivendo, né, tem outra situação. Então, como figura humana, além de ser um médico extraordinário, pode adotar o nome dele. Quem tiver problema circulatório, procura na casa. Ele é um homem extraordinário. Pronto, esse negócio aqui na comunicação, eu no Rio, numa reunião, aí meu filho telefona para mim, papai, acho que minha mãe teve um infarto. Eu digo, como é, cara? Teve um infarto. Ela agora está muito entusiasmada com esse negócio de panelaço e não sei o quê. Eu fico feliz por causa disso. Ela é de floresta, do interior. Ela é uma florestana, mas sempre é muito calma, né? Mas se revelou com esse negócio aí. Eu caí na tua dia 12, aquele 12 que o povo me protege. Eu estava em São Paulo, levei ela para o protege. Levei, participei com ela. Ela está entusiasmada, não vai sair desse negócio. Viu? Aí ela ficou, acho que ela se emocionou muito, teve um problema, ela sentiu o peito, estava levado para lá. Mas meu filho chegou lá, ele foi direto para a UTI, aí ele chegou me dizendo, rapaz, me deu, eu vim feito um louco. Eu estava de ontem para ontem, eu fiquei a noite toda sentado na cadeira, porque eu na UTI não podia entrar. Mas o médico que estava com o levei, que assistiu também, a gente tem que encontrar cada pessoa extraordinária, ele é do Maranhão. Ele está aqui, melhorando o conhecimento dessa área, mas não quer ficar aqui. Ele disse, assim que eu me sentir em condições, mais um ano no máximo, eu vou para a minha frente. Eu quero ajudar uma pessoa. Então você vê, coisa linda, né? Então, meu amigo, como eu estava dizendo a vocês, eu sofri tudo isso, fui salvo já então eu estou na prorrogação. Nesse período, quando eu saí do estado de coma, eu pensei muito na minha vida. Lembra da luz? Pensei muito na minha vida. E resolvi, a partir dali, me dedicar a essa área social. Aí comecei a vender, em vez de aumentar, comecei a vender minhas coisas, me envolvi com o SESC, porque eu achei que o SESC e o SENAC eram instrumentos que eu podia, né, utilizar para fazer essa promoção, porque realmente a gente, o SESC ajuda muita gente. O banco de alimentos do SESC hoje, e a gente não compra um tostão, é a credibilidade da instituição. Alimento em Pernambuco todo verão. Sabe quantas pessoas? Por dia? 50 mil. 75. Você está vendo? São 75 mil pessoas, 75 mil pessoas por dia que a gente alimenta em Pernambuco todo. E eu só espero... Na Serra das Varas, desses 75 mil, 180 moram na Serra das Varas, onde eu trabalho. Então você veja, e foi um negócio que ninguém acreditava.
Eu faço umas missões para a Europa, levando empresário. É missão mesmo de trabalho. O pessoal vai, faz negócio, faz isso e aquilo. E o resultado? Uma dessas missões eu conheci, quando o alimento da Europa estava no alto. Na Espanha, na França e em Portugal eu conheci dois. Aí resolvi, eu venho com essa ideia de maluco, de implantar isso aqui. Convidei esse pessoal do Banco de Alimentos, tem uma federação de banco de alimentos. Eu falei com o presidente, ele disse, eu vou e levo alguns presidentes. Eu disse, o pessoal de Portugal que tem mais facilidade de comunicar, e veio o banco que eu visitei. Ele trouxe, fizemos um seminário aqui no Marauté. Mas depois que eles fizeram a explanação, a realidade deles era totalmente diferente da nossa. Eu imagino chegar na porta do empresário, eu queria que você contribuísse com X. Eu disse, cara, quer ser político. A primeira coisa é isso mesmo. Você quer juntar dinheiro para a campanha. Aí nós começamos, alugamos um box na Ceasa e começamos ali. Hoje o nosso escritório aqui era onde era a fábrica da Vitarella. Quando vocês passarem aqui, você vê, bem grande, o escritório central. Mas nós temos em Arco Verde. Antiga Cajé. Antiga Cajé, Arco Verde. Imenso. A Cajé nos cedeu os galpões que estavam abandonados, nós recuperamos os galpões, colocamos câmara frigorífica e dali nós partimos para o sertão, distribuímos para o sertão. Em Petrolina, Garanhuns, Caruaru. Então, nesses locais nós temos os escritórios de campanha. E a região metropolitana? A região metropolitana está aqui, que é o escritório central. Então, rapaz, isso é uma beleza. Aí um dia desses, meu filho, rapaz, você é um louco, deixou fechando seu escritório, vendendo seus negócios para se meter nisso. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E me orgulho disso. A escola da vida é um negócio formidável. Quem começou pequeno e viu crescer as coisas, é uma escola, né? A escola dá valor. Então, eu comecei com 13 anos. Nunca, graças a Deus, nunca dei um passo atrás. Nunca dei. É sempre caminhando. Aí eu disse a eles que eles protestaram, minha mulher, que é muito solidária comigo. Para vocês terem uma ideia, ela era pedófila, porque eu era bem pequeno. Me casei com ela. Eu estou casado há 55 anos. Me casei com 20 anos. Então, se eu tivesse que me casar de novo, eu ia me casar com a mesma mulher. Então, resultado, ela me acompanha em tudo. Quando um dia ela teve que entrar lá em casa, chamou o quer reclamar, ela reclamava. Aí disse, tudo que vocês dizem com relação ao seu pai, que seu pai está deixando as coisas dele para cuidar de SESC, que não ganha nada, não sei o quê, diga a ele. Aí isso não já está. Aí meu filho é advogado, ainda veio primeiro um preâmbulo e começou. E quando ele começou, eu ouvi tudo. Minha filha também falou, mas minha filha mais, ela gosta muito dessa área social mais. Quando terminou, e meu neto, eu tenho 5 netos, que eu tenho orgulho danado. Eu olho para ele, parece que eu estou no meu momento de juventude, né? Ele vive muito lá em casa. Eu vivo mais lá em casa do que na casa dos pais. Só vivem lá. Aí quando terminou, eu disse, meu filho, eu vi tudo. Seu pai começou a trabalhar com 13 anos. Você, quando começou a trabalhar, como foi? Ele já tinha se formado, quando se formou, tanto ele como minha filha foram para fora fazer estágio no exterior. Tudo isso eu pude oferecer a vocês. Eu não tive essa condição quando eu era pequeno, cara, vocês tiveram. Vocês têm uma coisa melhor do mundo. É o conhecimento, o instrumento para vocês terem uma vida. Cuidar da vida de vocês. Cuide da vida de vocês, que é a minha agora eu vou fazer por vocês. E minha mulher que aí ela disse, ele está certíssimo. Eu não disse a você que ele era teimoso e tudo que ele fizer eu apoio.